Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Viajando nas Ideias vai falar sobre timidez. E eu sou um exemplar típico de um cara tímido. Verdade. Algumas pessoas que me conhecem acham que de tímido eu não tenho nada. Pelo contrário, me acham um cara extrovertido. Já teve rodinhas de amigos que eu falei que era um cara tímido e todos caíram na gargalhada. Eles acham que eu estou contando uma piada. Mas na verdade eu estou falando sério. Eu acho que se hoje eu sou um cara mais extrovertido, é pelo fato de eu ser muito tímido. Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de chegar num lugar, me apresentar, conversar. Então eu ficava tímido, todo mundo ficava falando comigo, e é óbvio que aos poucos eu ia me soltando. Eu começava a conversar e depois falava até demais. No entanto, conforme eu fui chegando à adolescência, conforme eu fui tendo que me relacionar mais com as pessoas, aquela timidez ficou evidente e virou um problema. Porque eu chegava nos lugares, eu não era mais uma criança que as pessoas iriam ficar me paparicando, né? Tentando fazer eu conversar. Não, eu chegava nos lugares e tinha que conversar. Principalmente quando eu escolhi o jornalismo, então, aí que a coisa virou problema mesmo. Afinal, o meu trabalho, a base do meu trabalho era entrevistar pessoas. Como é que eu ia sair na rua? Como é que eu ia participar de reuniões? Como é que eu ia entrevistar pessoas, muitas delas consideradas até pessoas importantes na sociedade, e se eu era um cara tímido? Então eu comecei a usar uma técnica que eu não aprendi com ninguém, foi uma coisa meio intuitiva, né? Eu comecei a chegar nos lugares e comecei a falar, comecei a brincar, comecei a fazer uma coisa meio teatral. Por quê? A partir do momento que eu chegava e eu falava coisas para dar risada, eu fazia brincadeiras, eu chegava de uma forma extrovertida, as pessoas começavam a conversar comigo e aquela timidez passava em questão de segundos, de minutos no máximo. Então eu usei o problema que eu tinha para me comunicar com as pessoas. E dessa forma eu fui disfarçando a minha timidez. É claro que essa técnica, que talvez não seja nenhuma novidade, mas para mim foi uma coisa que eu aprendi ali meio que sozinho, eu fui aperfeiçoando essa técnica. Eu fui me tornando uma pessoa que chegava nos lugares e me comunicava cada vez melhor, mesmo sendo uma pessoa tímida. Isso é muito engraçado porque eu acho que a minha timidez ela fica evidente, por exemplo, quando eu estou numa mesa de bar com amigos. Porque eu sou um cara que eu tenho pensamentos meio diferentes. Eu gosto de conversar sobre ufologia, por exemplo, discos voadores. Eu adoro esse assunto. Quem é que conversa sobre discos voadores? As pessoas podem até conversar, mas conversam dando risada, levando aquilo como uma piada. E eu estou falando sério, eu gosto do assunto, eu acredito em vida extraterrena e eu levo isso super a sério. E eu gosto de falar sobre vida após a morte, eu gosto de falar de assuntos que normalmente são assuntos para se pensar, assuntos para se refletir com calma. E no conversar de forma cotidiana, você não tem tempo para conversar sobre isso. Você conversa sobre amenidades. Então eu aprendi também, eu fui desenvolvendo junto com as minhas técnicas aqui de disfarce da timidez, eu aprendi também que aquela forma de você começar um assunto, falando do tempo, falando da hora, falando do trânsito,
por mais que sejam formas batidas, que sejam formas que as pessoas falam, poxa, mas isso é forma de começar uma conversa? Sim, é forma de começar uma conversa porque as pessoas gostam, no fundo, de falarem sobre isso. Se tá frio, as pessoas reclamam que tá frio. Se tá calor, as pessoas reclamam que tá calor. Se o trânsito, aqui em São Paulo, né, que é uma cidade grande, se o trânsito tá ruim, as pessoas reclamam que mais uma vez o trânsito tá ruim. Se o trânsito tá bom, as pessoas falam surpresas, nossa, o trânsito tá muito bom. Então, quer dizer, alguns assuntos que são batidos, alguns assuntos que parecem não levar a nada, é uma ótima forma de começar uma conversa. Então, eu também desenvolvi a técnica que eu jamais chegaria para uma pessoa, iria conversar assuntos sérios logo de cara. Isso porque quando eu era mais jovem, por incrível que pareça, eu tentava fazer isso. Eu chegava nos lugares e queria conversar sobre assuntos que para mim são assuntos muito importantes no meio de pessoas que eu nem conhecia. Então é óbvio que não dava certo. Então, eu acho que a timidez ela é uma coisa que atrapalha muita gente, mas é algo que pode ser perfeitamente controlado. Com o tempo, talvez você nem mais possa se autodefinir como uma pessoa tímida. Talvez realmente hoje dizer que eu sou tímido é uma mentira. Mas eu sempre fui um cara muito tímido. E por ser muito tímido, eu tive que criar formas de me tornar alguém extrovertido. Porque você tem que pensar o seguinte: na minha profissão, por exemplo, de jornalista, se eu sou uma pessoa tímida e chego num lugar para entrevistar pessoas, eu tenho que ter o comando da situação. E como é que eu vou ter o comando da situação se eu sou tímido? Ou seja, eu tenho que chegar chegando. Eu tenho que chegar falando, eu tenho que chegar contando histórias, eu tenho que chegar já perguntando coisas, porque o comando passa a ser meu. E se o comando é seu, você se sente mais seguro. Foi isso que eu aprendi no decorrer do tempo. Quanto mais eu tinha o comando em minhas mãos, menos eu tinha porquê de ser tímido. O comando era meu. Agora, se eu chego quieto para fazer uma entrevista, ou se eu chego quieto em determinado lugar, sem falar absolutamente nada, sou eu que serei questionado. As pessoas irão falar comigo, irão puxar assunto, e eu não terei o comando, eu terei que responder, eu terei que interagir com elas diante do que elas estão me perguntando, diante do que elas estão comentando. E se eu estou tímido ainda naquele momento, se eu ainda não me soltei, se eu estou nervoso naquele momento, eu vou falar bobagem. Eu sei que pode parecer muito básico o que eu estou falando, pode parecer meio óbvio o que eu estou falando, mas entenda, se você aí que está assistindo meu vídeo, se você é uma pessoa tímida, comece a desenvolver um pouco isso, chegue nos lugares e faça exatamente o que um tímido não faz, que é falar que nem um louco. Dessa forma você vai ter o comando. E dessa forma você vai conseguir se acalmar e deixar aquela timidez de lado, deixar aquela timidez meio que escondida ali numa gaveta, enquanto você se acalma e toma conta da situação. É uma estratégia que para mim deu certo. E vocês já passaram por situações constrangedoras por serem tímidos? Me contem, compartilhem, escrevam alguma coisa aí. Ah, Fábio, mas se eu sou tímido, você acha que eu vou contar minha história de timidez aqui num canal de YouTube para todo mundo assistir? Sim, sim. Entenda que é isso mesmo. Quanto mais você não falar do seu problema, isso já não é nem só falando de timidez, de qualquer coisa. Quando você não toca no assunto, quando você não fala do problema, o problema fica maior. Então eu aprendi que, no caso da timidez, falar, dar risada, cometer gafes, por que não? Era a melhor forma. Era a forma que as pessoas olhavam para mim, me achavam o cara mais espontâneo do mundo, às vezes o cara mais estranho do mundo, tinham empatia quase que instantânea comigo e no final ainda me achavam o cara mais extrovertido do mundo, mesmo eu sendo tímido. Pessoal, se vocês gostaram aí desse vídeo, curtam por favor, dê um like aí, compartilhem esse vídeo com os seus amigos.
E caso você não tenha ainda se inscrito no canal, se inscreva nesse momento aí e passe a receber sempre um aviso. Sempre que eu postar um vídeo novo, você receberá um aviso estando inscrito aqui no canal Viajando nas Ideias. O meu nome é Fábio de Lima e em breve estarei aqui com outro vídeo conversando novamente com vocês. É isso, Fábio de Lima, Viajando nas Ideias, e o assunto foi timidez.